Se tem uma coisa que a gente ama no futebol, é o mercado da bola, certo? Aquele momento do ano em que tudo pode acontecer. É craque indo embora, é promessa chegando, técnico sonhando, é jogador se iludindo, mas o mesmo mercado que faz contratações históricas também é mestre em fazer certas bizarrices e contratações tão absurdas que faz a gente se perguntar quem foi o gênio que inventou isso, certo? E hoje você vai conhecer 5 negociações que estão pintando por aí, que sinceramente tem tudo para dar ruim. E olha só, não é aquele ruim de leve não, é daqueles que podem enterrar a carreira do jogador ou até mesmo acabar com todo o esquema tático de um clube. Então já deixa o like aí, já se inscreve e preste atenção porque essa lista tá pesada. A gente vai começar essa lista com o Alejandro Garnacho. Ele quer sair do United para jogar mais. Até aí beleza, até porque o United não é um clube muito fácil, vamos concordar, né? Que diga aí o Cristiano Ronaldo e também o Antony. O problema do Garnacho sair do United não é sair do United propriamente dito, mas é o destino para o qual ele vai, que é o Chelsea. Aí é pedir pra sofrer, né, velho? Segundo a BBC, o Manchester United fixou o preço de 50 milhões de libras, o que dá aproximadamente aí uns 378 milhões de reais, se eu não estou enganado pela cotação do dia que eu tô gravando esse vídeo. E para negociar o Garnacho, é isso que pede. O jogador da seleção argentina já era colocado para deixar o clube desde o início da janela europeia, depois de ter sido informado pelo técnico Rubem Amorim que deveria sair para buscar uma nova equipe. O problema é que o Chelsea tá lotado de atacante, cara. Tem o Cole Palmer, tem o João Pedro, tem o Estevão, que acabou de chegar lá e já mostrou para o que veio, marcando gol, inclusive na estreia, no amistoso que teve contra o Bayern de Munique. Além desses, tem o Nkunku, tem o Nicolas Jackson, tem também o Delap. Fora que ainda querem trazer o Xavi Simons lá do Red Bull Leipzig, cara. Ou seja, o que não falta é craque naquele time. E se ele não chegar estourando, ele vai virar só mais um no banco de reservas, com o risco de virar problema no vestiário rapidinho. Por falar em Manchester United, vamos para a próxima transferência, que é absurda também. Segura essa aí. Sei que esse vídeo fala sobre prováveis transferências a serem feitas no futuro, mas neste caso do Benjamin Sesko, enquanto eu fazia a pesquisa para produzir esse vídeo, aconteceu uma notícia que eu vi lá na ESPN sobre a confirmação da transferência dele para o Manchester United. Portanto, esse é um caso já confirmado, mas que vale a pena a gente falar dele aqui. O que pode complicar para o Sesko é que ir para o United hoje é tipo entrar num buraco sem fundo. Højlund que o diga, né? Chegou cheio de moral e afundou na pressão. Rasmus Højlund veio do Atalanta para o Manchester United em 2023 e todos esperavam muito dele. Em sua temporada primeira, ainda com o Erik Ten Hag como treinador do Manchester United, o dinamarquês atingiu números bem interessantes, vamos dizer aqui. Ele fez 16 gols em 43 jogos, sendo 38 deles jogando como titular, ou seja, ele agradou logo que chegou, né? Porém, na temporada seguinte, 2024-2025, Højlund teve uma queda no número de gols, marcando somente 10 gols em 52 partidas que ele jogou, considerando todas as competições, hein? Isso tudo, né? Apesar dele ter sido titular em boa parte da temporada, inclusive ainda com o Rubem Amorim no comando do time, o atacante não agradou, ou seja, ele acabou tendo uma queda, né? Uma queda muito brusca aí nos seus números, e por isso iniciou-se uma busca por um novo centroavante no lugar, e aí o Sesko foi escolhido para jogar lá no Manchester United. O problema é que o Manchester United é conhecido por ser um clube que tem um clima bem caótico, né? Além de ser um clube que a imprensa marca em cima e a cobrança por lá, ela é bem insana, né? Outro clube que também se interessou pelo Sesko foi o Newcastle, que também estava nessa disputa para a contratação dele. Mas ele preferiu ir para o Manchester United. Se ele pensasse um pouco melhor, talvez ele tivesse escolhido outro clube para ir. Mas nesse caso, é melhor a gente acompanhar para ver se ele será diferente, por exemplo, o Cristiano Ronaldo ou o Antony, que não tiveram boas passagens por lá. A próxima contratação é do PSG e tenho certeza que você vai achar tão sem noção quanto eu achei. O PSG contratou o goleiro Lucas Chevalier lá do Lille. Mano, alguém me explica, você tem o Donnarumma, top 1 ou top 2 goleiro do mundo, né? Vamos concordar, e quer trocar por um jovem goleiro que, apesar de ser muito promissor, nunca sentiu o peso de uma Champions League. Isso é a cara do Paris Saint-Germain, né? Mexendo no que não precisa, e apesar de ter feito boas contratações nos últimos meses, algumas delas são como essa, são meio malucas, né? O fato é que o Donnarumma pode deixar o Paris Saint-Germain, ou já deixou, dependendo da data que você está vendo esse vídeo, e pode acertar com o Manchester City por 50 milhões de euros. E aqui o problema fica com o Paris Saint-Germain. Por que eu falo isso? Na campanha vitoriosa da última temporada da Champions, em que o PSG foi campeão, o Donnarumma foi um dos principais responsáveis pela trajetória do time. Na partida decisiva contra o Arsenal, por exemplo, ele teve que ser decidida nos pênaltis. O Donnarumma brilhou nessa partida, ele pegou 2 pênaltis e levou o Paris Saint-Germain para as quartas de final.
Trocar o Donnarumma pelo Lucas Chevalier? Aí não, né, meu amigo? Isso aí é pedir pra mexer com o coração do torcedor, velho. O Donnarumma, ele pode até ter tido algumas falhas, entregou o ouro em algumas vezes, mas vamos concordar, o cara, ele é campeão da Euro, já pegou pênalti decisivo, como acabamos de falar, já jogou em cima de pressão pesada, ele até segurou o resultado contra times grandes. É goleiro de jogo grande, né, de final. É o cara que segura a jogada, ou seja, aqueles jogos que separam o craque de um jogador comum. Agora, o Chevalier é bom? Sim, o Chevalier é bom. É um moleque promissor lá do Lille. Ele tem futuro, mas vamos combinar, né? Futuro não pega a bola no presente, cara. E pressão de jogo grande não se aprende na teoria. Trocar um goleiro que tá pronto, um goleiro que é cascudo como o Donnarumma, por um que ainda tá se firmando, é tipo você vender um carro que você confia, apostando em pegar o carro que você ainda nem testou. Sei que a comparação é esdrúxula, mas é mais ou menos por aí o caminho, né? Agora vamos lá, se essa aposta não der certo, a conta vai chegar muito rápido. E no gol, meu amigo, quando você erra, não tem VAR que salve. Já deixou o like? Se não, ainda dá tempo, hein? Porque agora você vai conhecer a quarta provável transferência e, se acontecer, vai ser um grande absurdo. Se liga aí. E a quarta absurda transferência seria o Antony saindo do Manchester United e provavelmente indo para o Al Nassr, cara. Pois é, o brasileiro quer mesmo voltar para o Betis, né? Ele tá lá emprestado para o Betis tem intenção de comprar ele, mas o United quer recuperar parte dos 95 milhões de euros que gastou com o Antony quando comprou ele, né? O Betis, como acabei de dizer, ele quer comprar, mas está sem grana, então sobra quem? Sobra o Al Nassr. E esse é justamente o problema. Ele não quer jogar lá no Al Nassr, também, né? Tá, muita razão. Deixa nos comentários aí se você concorda com essa opinião do Antony ou não. O Manchester já bateu o martelo e disse que se não vender o Antony, ele vai ficar no banco de reservas a temporada toda. Ou seja, a chance de ficar sem motivação, de se afundar, é muito grande. E se ele for para o Al Nassr, já era, velho. Vai sumir do mapa do futebol de vez. Vai virar paçoca, tenho certeza. Porque lá no Betis, ele tá sendo protagonista. Mas, segundo o jornal Daily Mirror, o United só aceita vender o Antony por no mínimo 50 milhões de euros, que dá mais ou menos 325 milhões de reais. Um valor fora da realidade do Betis. A contratação mais cara do clube nos últimos anos, só para você ter uma ideia, foi do Tchuco Hernandes, que saiu por 13 milhões de euros. Ou seja, 13 para 50 milhões de euros, né, meu? Quase 4 vezes menor esse valor aí, 4 vezes menos do que o valor que o United está pedindo pelo Antony, ou seja, para o Betis ia ficar meio complicado. E para piorar, o valor exigido representa 26% do faturamento atual do Betis, que foi de 191 milhões de euros na última temporada. O Antony tem contrato com o Manchester United até 2027 e recebe cerca ali de 6 milhões de euros por ano. O montante ainda é alto, beleza, mas ele ainda está dentro do orçamento atual do Betis. Se a gente for pensar, por exemplo, no meia Isco, que joga lá também no Betis, que é o principal nome do elenco também, assim como o Antony é hoje, ele recebe praticamente o mesmo valor, de aproximadamente 6 milhões de euros por temporada. O salário pode até ser ajustado, mas a grande barreira na contratação do Antony está mesmo no valor da transferência, que é de 50 milhões de euros. O futuro do Antony está em jogo agora, né? Se ele ficar no Betis, ok, mas se ele for pro Al Nassr, como eu disse, vai virar paçoca. E a nossa quinta provável transferência que, se acontecer, será muito absurda, seria o Rodrigo Raio, que joga hoje lá no Real Madrid, que é bom no Real Madrid, que já fez muita coisa grande pelo Real Madrid, ele ir para o Tottenham, cara. Cara, trocar a Champions League no Real Madrid por um Tottenham em reconstrução é trocar a final da Champions para brigar aí no mínimo pelas oitavas de final dentro dessa competição. Vamos lá, se for para sair, que seja para um Arsenal ou para um Liverpool, isso faria muito mais sentido. E atualmente esses três clubes estão de olho no Rodrigo, que é o Liverpool, o Arsenal e o Tottenham. O Rodrigo Raio, se ele tiver que escolher entre um desses três, o Liverpool e o Arsenal, claro que seriam melhores, né? E pra mim não tem nem debate, cara, porque ir pro Tottenham a essa altura do campeonato, que está em reconstrução, para um cara que construiu tudo que o Rodrigo Raio construiu até agora, seria meio que retroceder. E eu vou colocar aqui 3 bons motivos para ele não escolher o Tottenham nesse momento. O primeiro motivo é porque esses dois times estão sempre lá, em cima, brigando por título, jogando pela Champions League quase todo ano. Eu tô falando do Liverpool, eu tô falando do Arsenal, tá? E aí também que é uma vitrine, né? Esses times, eles colocam o jogador em outro patamar. Já o Tottenham vive bons momentos, não vamos negar, mas ainda é aquele time que a gente olha e pensa, será que dessa vez vai? E muitas vezes acaba não indo, cara. Segundo motivo seria o estilo de jogo. O Liverpool é um time rápido, é um time vertical, um time que troca de posição todo o tempo. Ou seja, seria um time muito bom para o Rodrigo jogar, né? Ele gosta mesmo de cair ali pelas pontas e aparecer na área de surpresa, então esse esquema de troca de posição a todo tempo ia cair muito bem no estilo de jogo do Rodrigo Raio, né?
Esse é bem verdade. Espaço para ele se movimentar não iria faltar aí no Arsenal, né? Já o Tottenham tem até aquele, vamos dizer, aquele ataque maneiro. A gente sabe que o Tottenham também não é um time fraco, né? Lucas Moura jogou por lá, tem o Harry Kane, vários jogadores muito bons. Mas apesar desse ataque maneiro, o jogo grande muitas vezes, né, quando ele tá numa partida contra um time muito mais forte, ele toma aquela atitude de recuar. E aí, quando um time recua, fica esperando, e aí quem tem que resolver? O Rodrigo? E aí, Rodrigo, vai lá você e resolve tudo sozinho? Então isso pro jogador não é bom, que pode até queimar o cara. E o terceiro motivo é a visibilidade. O Liverpool e o Arsenal estão sempre na prateleira de cima, como eu disse. Todo mundo assiste, a imprensa fala, a premiação considera, né? Como se você vai, vamos supor que faça uma boa carreira, uma boa Champions para uma bola de ouro. Isso é muito considerado mesmo. Mas talvez não tenha o mesmo impacto global que teria no Liverpool ou no Arsenal. E outra, hein? No Liverpool ou no Arsenal, ele entra em um elenco forte, com disputa por vaga, pressão para ganhar e clima de time campeão mesmo. Já no Tottenham, a pressão seria tipo, resolve pra nós lá, Rodrigo. E isso pode queimar o jogador, como eu disse. Se o resto do time não acompanhar, a pressão fica em cima só de um cara e as críticas vêm, sabe como é que a coisa pode funcionar. Então, seria muito inteligente da parte dele se ele escolhesse o Liverpool ou o Arsenal, é claro, se ele for sair, porque tudo isso são especulações até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, né? E o mercado da bola é assim, né? Um dia você contrata um craque que vai mudar a história do seu time, e no outro você fecha com um nome que acaba virando uma piada eterna. E esses aqui que eu citei nesse vídeo tem tudo pra cair na segunda categoria. Às vezes o melhor negócio é aquele que não acontece, é ou não é? E por falar em contratação que muda a história, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que eu tô mostrando aqui na tela agora, que lá eu te conto o que aconteceu para que o Manchester City deixasse o Cole Palmer ir para o Chelsea, meu amigo. A história é boa, vai lá, clica lá e dá uma olhada. Mas agora me diz, qual dessas transferências você acha que seria a maior furada, hein? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve para não perder nada nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui, beleza? Um grande abraço, falou!